Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do 7º ano da Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, passada essa semana de provas, agora a gente vai dar início a um novo conteúdo, né? Vocês vão continuar ainda com o livro número 3, ok? E para as aulas de hoje, vocês vão abrir na página 52. Pois é, galerinha, na página 52 nós temos aqui, ó, circunferência, medidas e simetrias. Só que a gente, por enquanto, vai ver somente a parte que envolve a circunferência, ok? Pessoal, eu não vou entrar nessa introdução agora, porque essa parte da introdução é o conteúdo que vocês vão ver mais à frente, ok? Então, eu vou entrar mais nessa parte onde fala sobre circunferência e círculo, ok? Perceba aqui, pessoal, que nós vamos aprender a diferenciar o que é uma circunferência de um círculo, porque muita gente confunde o círculo com a circunferência, ok? Então vamos aqui, ó. As formas arredondadas estão presentes de forma marcante à nossa volta, na natureza, nas artes, na arquitetura e em objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, aqui na natureza nós temos aqui, ó, a Vitória Régia, por exemplo, né? Aqui na imagem, tudo isso na página 52. Nós temos aqui a vista aérea de uma estação de tratamento de esgoto, a cesta de basquete e aqui uma pintura abstrata com formas circulares. Pois é, pessoal, a circunferência e os círculos está presente praticamente em nossas vidas. Como vocês podem ver, por exemplo, no pneu de uma bicicleta, no pneu de um carro também, não é isso? Ou numa pizza, né? Aí vamos lá, pessoal. Então vamos entender o que é a diferença entre a circunferência e o círculo, ok? Na página 53, vocês podem acompanhar também aí essa leitura, certo? Como eu já falei, né, muitos objetos do cotidiano lembram circunferências e círculos. Mas o que é circunferência? Circunferência é uma figura geométrica constituída de todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo. Como assim, professor? Vamos imaginar que eu tenho esse ponto fixo aqui, certo? E a circunferência, essa linha aqui, ó, ela é formada por um conjunto de infinitos pontos. E esses infinitos pontos, eles estão à mesma distância. Qualquer ponto aqui está na mesma distância desse ponto O, ok? Então, essa linha aqui, circular, ela é chamada de circunferência, certo? A linha circular é chamada de circunferência. Então, aqui nós dizemos aqui, ó, na figura a seguir, a linha vermelha é uma circunferência. Todos os seus pontos estão à mesma distância do ponto O, certo? Que é esse ponto do meio aqui. Dada uma circunferência qualquer, podemos destacar os seguintes elementos. Então, nós vamos identificar aqui, pessoal, os elementos de uma circunferência. Essa explicação que eu vou dar agora, vocês vão responder a primeira e a segunda questão da página 56, ok? Então, primeira e segunda questão da página 56, vocês vão responder de acordo com essa explicação que eu vou dar agora, ok? Então, deixa eu dar só uma ampliada aqui para vocês poderem ver melhor. Então, vamos lá, ó. Então, deixa eu só fazer aqui rapidinho, vou pausar o vídeo, vai dar um corte temporal, mas vai contar a mesma coisa. Pronto, vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, eu percebo aqui que eu tenho essa circunferência e a primeira coisa que nós vamos identificar é o centro, certo? O centro da circunferência, nesse caso aqui, é o ponto O, certo? É o ponto que fica interno. Perceba que eu tenho, ó, a região externa, que é a região de fora da circunferência, e eu tenho a região interna da circunferência. Então, esse ponto aqui ele é chamado de centro, certo? É um ponto que é interno à circunferência e que está à mesma distância de todos os outros pontos. Ou seja, do A até o O é a mesma distância do O até o B, que é a mesma distância do O até o C
E do O até o D também tem essas mesmas distâncias, inclusive do O até o E, ok? Então, esse ponto O, ele é o centro. Professor, é sempre que vai ser o ponto O? Não, certo? Aí pode variar, pode ser o ponto A, B, C, D e assim por diante. O próximo elemento que a gente vai identificar é o raio, certo? O que é o raio? É todo segmento cujos extremos são o centro e um ponto qualquer da circunferência. Se eu pegar aqui, por exemplo, do O até o A, eu tenho um raio. Se eu ligasse do O até o B, eu também teria outro raio. Do O até o C, eu tenho um raio. Do O até o D, se eu ligasse aqui em uma linha reta, seria também um raio. E do O até o E, eu tenho outro raio, certo? Então, isso aqui esses segmentos que unem o ponto, que o centro da circunferência com qualquer ponto dessa circunferência é chamado de raio. Outra coisa que eu devo destacar é que todos os raios ele tem a mesma medida, ou seja, do A até o O é a mesma distância do C até o O. Essa medida aqui tem a mesma medida dessa daqui, que tem a mesma medida daqui para cá, certo? Então, isso é chamado de raio, ok? O próximo aí, pessoal, é a corda, certo? O que é corda? Corda é todo segmento de reta, né? Cujos extremos são dois pontos da circunferência. Então, vamos entender, pessoal, o que é um ponto da circunferência. Por exemplo, o O é um ponto da circunferência? Não. O O é um ponto interno da circunferência. Os pontos das circunferências são os pontos A, B, C, D e E, porque eles estão em cima dessa linha circular. Então, se o ponto estiver em cima dessa linha circular, então esse ponto ele pertence à circunferência. Se ele estiver nessa região aqui, esse ponto ele é interno à circunferência. Mas se um ponto tiver, por exemplo, aqui, esse ponto ele é externo à circunferência. Então, se eu pego dois pontos quaisquer, por exemplo, o ponto B e o ponto D, e eu traço ligando do B até o D, certo? Então, ele é chamado de corda, ok? Professor, o raio é uma corda? Não. O raio não é uma corda, por quê? Porque ele liga do centro a um ponto da circunferência. Para ser corda, ele precisa ligar dois pontos da circunferência. Então, isso quer dizer que E e C também são pontos é uma corda? É. O do E até o C também é uma corda. Agora, se eu ligasse aqui do A até o B em forma de linha reta aqui, um segmento de reta, então do A até o B eu teria outra corda, certo? Só que do E até o C, ele recebe um nome especial, certo? Aqui é o seguinte, que é o próximo elemento, que é no caso o diâmetro. O que é o diâmetro? É toda corda que passa pelo centro O, certo? Perceba que do E até o C não tem uma corda, só que essa corda aqui, ela passa em cima desse centro da circunferência. Então, essa corda ela é chamada de diâmetro, certo? Diâmetro, ok? Podemos destacar também que o diâmetro é a maior corda de uma circunferência, certo? A maior corda que existir nessa circunferência ela é chamada de diâmetro, ok? Então, repetindo, ó, tem uma circunferência, aqui é o centro da circunferência, daqui para cá é o raio, certo? Ó, daqui para cá também é um raio e daqui para cá também é um raio. Se eu ligo esses dois pontos, esse segmento é chamado de corda, certo? Da mesma forma que daqui para cá também é uma corda, certo? E se eu ligo dois pontos através de um segmento de reta, e esse segmento de reta passa exatamente em cima do centro, então ele é chamado de diâmetro, ok? Então, esse foi o resumo. Então, vocês vão responder de acordo com essa explicação,
Vocês vão responder, pessoal, o exercício, a primeira questão, certo? E a segunda questão da página 56, ok? Para responder a quarta questão, a terceira vocês não vão fazer. Para responder a quarta questão, vocês vão fazer o que eu vou explicar daqui a pouco, ok? Inclusive agora. Ó, pessoal, a primeira coisa que a gente deve analisar sobre o diâmetro é o seguinte, ora, aqui diz o seguinte: a medida do diâmetro a medida do diâmetro de uma circunferência é o dobro da medida do seu raio. Como assim, professor? Ó, vamos analisar aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu disse que daqui para cá, ó, do O até o C é um raio, não é isso? E do O até o E também é outro raio, certo? Eu falei aqui que todos os raios ele tem a mesma medida. Então, se aqui mede R, aqui também mede R. Não é isso? Eu expliquei aqui que do E até o C eu tenho um diâmetro. Não é isso? O D maiúsculo, D minúsculo, tanto faz. Eu tenho um diâmetro. Perceba, ó, o diâmetro é esse completo aqui. Ou seja, daqui até aqui eu tenho um R, que é um raio, e daqui para cá eu tenho mais outro raio. Ou seja, se eu tenho um raio mais outro raio, isso quer dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então eu posso afirmar que o diâmetro é 2 vezes o raio. E o raio é a metade de um diâmetro, ok? Guarde isso na memória, porque mais na frente a gente vai usar. Ok? Essa relação. Vamos agora entender, pessoal, o que é o círculo. O que é o círculo, certo? O círculo, pessoal, é a região do plano constituída de uma circunferência e todos os pontos da região interior delimitada por ela. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que aqui eu tenho essa circunferência, certo? Que é essa linha aqui. A região interna, ela é chamada de círculo, ok? Então, por exemplo, uma jante de uma bicicleta, né? O aro do pneu de uma bicicleta, ali seria uma circunferência, ok? Agora, se a gente for analisar uma pizza, a parte que vem um recheio de uma pizza, aquela parte ali é um círculo. A borda da pizza, ela vai ser uma circunferência, ok? Então, o círculo é a região delimitada por uma circunferência. Já a circunferência é essa linha aqui circular, ok? Então, essa é a diferença. Perceba que aqui tem uma circunferência de centro O e de raio igual a 1,5 centímetros, né? Aqui diz o seguinte: a circunferência é apenas a linha laranja, ou seja, o contorno, enquanto o círculo é a linha laranja mais essa região azul aqui, ok? Limitada pela circunferência. Os conceitos de raio, corda e diâmetro são o mesmo da circunferência. Então, a mesma coisa que se aplica à circunferência em relação ao raio, ao diâmetro e à corda, se aplica também aqui. Beleza? Partindo agora para a página 54, aqui fala sobre a construção de uma circunferência e como é que a gente pode construir uma circunferência. Para isso, você precisa ter, para construir uma circunferência, o ideal é que você tenha uma régua e um compasso, certo? O compasso é esse instrumento aqui. O compasso ele tem a ponta seca, né, que é chamada, ou tem a agulha, né? E tem a ponta seca, né? Ou no caso a ponta seca é a agulha, né? E na outra tem um grafite, ok? Então essa agulha ela vai no centro da circunferência e o grafite que vai fazer essa circunferência aqui, vai delimitar a circunferência. E para que serve a régua, professor? A régua, ele é que vai determinar o tamanho do raio, certo? Por exemplo, aqui, ó, se você quiser fazer uma circunferência que contenha 1,5 cm de raio, como é que você vai fazer isso?
Você vai pegar, colocar a ponta seca, que é a ponta da agulha, no número 0 da sua régua. E com grafite, você vai abrir a perna do compasso até chegar no 1,5. Depois que chegar no 1,5 lá da sua régua, você retira a régua, segura na ponta, nessa ponta aqui do compasso, colocando força somente nessa ponta seca aqui e fazendo movimento circular em volta dessa ponta seca. Aí você tem a circunferência de 1,5 de raio. Então é assim que se constrói a circunferência, ok? Mas a gente não vai atentar agora não, certo? O que vai importar agora, que vai ajudar vocês a resolver a questão número 4, certo? É o que vocês vão fazer agora, ok? Então vamos lá, ó. Comprimento da circunferência, que é isso que vocês vão fazer para resolver a questão 4 do exercício, ok? Então vamos lá. Comprimento da circunferência, né? Nós dizemos o seguinte, que aqui tem um experimento que era para vocês fazerem, mas aí eu vou adiantar logo que vai dar mais trabalho. O que é que esse experimento queria que vocês fizessem? Queria que vocês pegassem uma corda ou um barbante, certo? Pegassem qualquer objeto circular, ou uma lata, ou uma moeda, ou alguma coisa que esteja contém um círculo, a boca de um copo, a boca de uma panela, por exemplo. E aí vocês iriam medir, né? Iriam medir a sua circunferência e iriam medir o diâmetro. Se vocês pegassem e dividissem a circunferência pelo diâmetro, vocês iriam encontrar um valor muito próximo a 3,14, certo? Muito próximo. Para isso, para qualquer circunferência que eu tenha esse diâmetro pertencente a essa circunferência, eu vou ter um valor constante, vai ser sempre o mesmo valor, igual aproximadamente 3,14. Só que aí, pessoal, essa razão aqui, né, se eu dividir a circunferência pelo diâmetro, eu tenho isso aqui igual a letrinha grega chamada π, certo? Então isso quer dizer o seguinte, pessoal, que π, certo, é a próxima, a gente vai, dependendo da questão, né? Π é 3,14. A questão isso aí pode variar, né? Então esse aqui é o valor numérico de π. Π, pessoal, ele é um número irracional. O que é um número irracional? É um número, pessoal, que ele é impossível de ser, assim, impossível entre aspas, né? De determinar uma razão, né? Entre dois números inteiros que dê esse valor aqui. Ok? Que dê o valor exato de π. Então, π é uma constante, é um valor que ele é como se fosse um dízimo periódica, só que aí vai para o infinito com números aleatórios. E é isso que tem nos números irracionais. Números irracionais nada mais são que números decimais, onde suas casas decimais elas são infinitas e são valores aleatórios, ou seja, que não se repetem. Se vocês continuarem aqui essa divisão, vocês vão perceber que esse valor não se repete, ok? Então aqui diz, né? Dependendo da situação, vocês vão encontrar o valor a mais do que esse ou menor do que esse, mas a média que vocês vão encontrar é 3,14 alguma coisa, ok? Então aqui diz, ó, a razão entre as medidas do comprimento e do diâmetro de qualquer circunferência é igual a uma constante representada por π, ok? Então, pessoal, aí você deve estar imaginando, pessoal, perdoa de bater aqui no pedestal. Você deve estar imaginando, professor, o que é que isso aí tem a ver com o comprimento da circunferência? Ó, vamos imaginar aqui o seguinte, pessoal. Se eu dividir a circunferência pelo diâmetro, eu não tenho um valor de π. Então, perceba aqui, o que eu tenho nada mais é do que uma equação, né? Eu tenho isso aqui mais ou menos uma equação. Ok? Perceba que se eu passo esse diâmetro, ele está dividindo, vou passar multiplicando. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que a circunferência é igual ao diâmetro vezes π, ok?
diâmetro vezes π. Lembrando, pessoal, que se eu não colocar o sinal de multiplicação aqui, isso quer dizer que se essas duas letras estão juntas, isso quer dizer que uma está multiplicando a outra, ok? Então, é assim que eu calculo a circunferência, o diâmetro vezes π. Mas eu ainda posso melhorar essa situação aqui. Foi dito na explicação anterior que o diâmetro é 2 vezes o raio. O que é que eu posso determinar? Se a circunferência é o diâmetro vezes π, né? E eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, então se eu substituir, eu posso ter o seguinte, que a circunferência é 2 vezes o raio vezes π, ok? Mas eu ainda posso reorganizar e colocar o seguinte, que a circunferência, eu gosto muito de brincar principalmente nessa parte, que vocês, para decorar essa fórmula, é só vocês lembrar de duas crianças traquinas, que geralmente a gente chama de pirralhos, certo? Então, se eu digo que aqui é 2 vezes o raio vezes π, se eu reorganizar essas letras, certo? Vai ficar assim, ó. 2 π raio, certo? 2 π raio, ok? Então, esse é o comprimento de uma circunferência. O comprimento da circunferência é 2 π raio, certo? Você vai fazer 2 vezes π vezes o raio. Professor, e quanto é que vale esse π? Pessoal, esse π depende da questão, certo? Esse π ele pode valer. Pode ter questão que diga que π é 3,14, certo? Aproximadamente 3,14, que é o que geralmente cai nas questões. Vai ter questão que vai dizer que π é aproximadamente 3,15. Pode ter questão que diga que π é 3,1. E pode ter questão que diga que π seja 3. Certo? Pode ter essas situações. Ok? Então vamos lá. Professor, então dê um exemplo aí de como se calcula uma circunferência. Beleza, vou explicar agora. Certo? Esse exemplo, pessoal, ele está na página 56. Eu não vou colocar o livro aqui, porque senão vocês vão ver a resposta, né? E inclusive nas respostas tem uns cálculos aqui do meu livro. Então eu vou pegar esse caderno aqui, essa página quadriculada, para poder resolver. Vocês podem acompanhar na página 56, tem dois exemplos, né? Que diz o seguinte: vamos obter o comprimento de uma circunferência C, certo? Ele dá aqui, ó. Eu vou dar o exemplo A, certo? Então, na página 56. Ele dá aí, ele quer o valor da circunferência, certo? Que é o C, certo? É a circunferência. Mas ele dá o valor do raio. Ele diz que o raio, certo, é igual a 10 centímetros, ok? Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular, certo? Como é que eu faço para calcular a circunferência? A circunferência, eu disse na situação anterior que a circunferência é igual a 2 π raio. Eu não disse isso? Aí, vamos lá. Então, a circunferência, só basta agora substituir cada letra de acordo com o seu valor. Então, se eu tenho aqui, ó, circunferência, eu não tenho o valor da circunferência, porque eu quero descobrir o valor dessa circunferência. Então, eu não tenho, certo? Esse 2 é da fórmula, então eu repito. É 2 vezes... Quanto é o valor de π? A questão não deu o valor de π. Se não deu o valor de π, vocês consideram que π é aproximadamente 3,14, certo? Se a questão não der o valor de π, atribua π a 3,14, ok? Aí vocês vão aqui e colocam 3,14, certo? Vezes a medida do raio, ok? Vezes a medida do raio. Então eu coloco aqui vezes 10. O raio não é 10? Agora eu vou multiplicar 2 vezes 3,14. Isso aqui é igual a 6,28.
6,28 vezes 10, isso aqui vai ser igual a 62,8. Então, essa circunferência, ela possui aí 62,8 centímetros aproximadamente, viu, pessoal? 62,8 centímetros, ok? Beleza. Esse exemplo que eu dei aqui, vocês podem aplicar na letra A, beleza? Vocês podem aplicar esse exemplo na letra A, certo? Na letra B, vai ser o exemplo que eu vou explicar agora para vocês. Ó, se eu tenho aqui nessa letra B do exemplo da página 56, ele pede para calcular a medida do diâmetro, certo? Ele quer o diâmetro de uma circunferência, ok? Onde essa circunferência, ele dá o valor da circunferência, certo? A circunferência, ela é de deixa eu colocar aqui, C, que é a circunferência, é de 157 centímetros, certo? De comprimento, ok? Então vamos lá, novamente ele não deu o valor de π, então eu vou atribuir que π é aproximadamente 3,14. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço para encontrar a circunferência? Circunferência é 2π raio, certo? Beleza. Circunferência é igual a 2π raio. Ok? Professor, mas a questão que é o diâmetro. O que é que eu sei sobre o diâmetro? O diâmetro eu sei que é 2 vezes o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Não é isso? Então, se eu souber quanto é o raio, eu descubro quanto é o diâmetro. Então, é isso que eu vou fazer. E essa questão que eu estou explicando a vocês agora, vocês vão aplicar na letra B e na letra C da quarta questão, certo? Então, primeiro vocês descobrem o raio para depois descobrir o diâmetro, certo? Na letra B da quarta questão, ele pede para descobrir o diâmetro. Já na letra C, ele pede para vocês descobrir o raio e o diâmetro. Então, o raio vocês vão descobrir de acordo com vocês forem resolvendo aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? A circunferência é 157. Então, eu tenho, ó, 157 é igual a 2 vezes π, que é 3,14, certo? Vezes o raio. Ah, professor, mas o raio não tem um valor. Então, deixa o R, ok? Perceba que isso aqui é como se fosse uma equação, certo? Onde o x é o R aqui, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse valor com esse, que é para simplificar logo, certo? Então, se eu multiplicar esses dois, eu tenho, ó, que 157 aqui, certo? Ele é igual a 6,28 dividido ou vezes o raio, certo? O que é que a gente faz agora? Perceba que esse 6,28 está multiplicando e eu quero isolar esse valor, porque eu quero descobrir ele. Então, vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 157 dividido por 6,28, ele vai ser igual ao raio, certo? Se eu dividir 157 por 6,28, eu vou ter aqui aproximadamente 25 centímetros. Então, o raio, ele é igual a... O raio é igual a 25 centímetros, aproximadamente, certo? 25 centímetros. Então, é isso que na letra C, você já se fosse na letra C, né, da quarta questão, você já descobriu um valor. Mas e para descobrir o diâmetro, que é o caso da letra B? Na letra C, ele pede para descobrir o raio e o diâmetro ao mesmo tempo. Então, vamos descobrir quanto é o diâmetro. Bom, o diâmetro, né, 2 vezes o raio. Diâmetro é 2 vezes o raio. Quanto é o raio aqui? O raio é 25. Então, o diâmetro é 2 vezes 25. 2 vezes 25
eu tenho isso aqui igual a 50 centímetros. Então, o diâmetro é de 50 centímetros. Então, pessoal, essa vai ser a atividade de vocês. A atividade de vocês, página 56, questões no caso, né? 1, 2 e 4. A 3 não precisam fazer, ok? Vocês vão responder a primeira questão, vocês vão precisar do auxílio de uma régua para responder a letra D, certo? Da primeira questão, a letra D e a letra E, talvez, ok? E para as demais, vocês vão fazer o que eu acabei de explicar, ok? A quinta questão não precisa fazer. Então, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima aula e até a semana que vem. Valeu, galerinha!